Olá, eu me chamo Cristiane Brandão, sou aluna do curso de Licenciatura em Química, modalidade à distância, pela Universidade Federal do Amazonas. Nossa aula de hoje é sobre substâncias e misturas, então vamos lá? Bom, vamos iniciar com algumas perguntas. Você já misturou sal na água e areia? Tudo que misturamos vira uma nova substância? O que vocês acham? Nesta aula, sobre substâncias e misturas, vocês vão descobrir, conceitos sobre substâncias, como elas são classificadas, conceitos sobre mistura e como as misturas também são classificadas. Então, vamos lá? Bom, antes de tudo, é importante que vocês saibam que as substâncias e misturas, elas são fundamentais para entender a matéria ao nosso redor. As substâncias, elas são compostos puros, enquanto que as misturas, elas combinam diferentes substâncias. Compreender essas diferenças é crucial para as diversas áreas do conhecimento, incluindo a química e a biologia. E o que são as substâncias? As substâncias, elas são formas puras de matéria, com composição fixa. Elas possuem propriedades específicas que as distinguem uma das outras. As substâncias, elas podem ser divididas em substâncias simples, quando elas são formadas por um único elemento químico, e substâncias compostas, quando elas são formadas por mais de um elemento químico. Esses elementos químicos, são aqueles que são encontrados na tabela periódica. Então, as substâncias simples, nós temos como exemplo aqui o oxigênio e o ferro. O oxigênio é formado só por um elemento químico, que é o oxigênio, e o ferro só pelo ferro mesmo, ok? As substâncias compostas, são formadas por mais de um elemento químico. Como exemplo, nós temos aqui a água, que é o H2O, que ele é formado por hidrogênio e por oxigênio, e nós temos do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que ele é formado por sódio e por cloro. Tudo bem até aí? O que são misturas, As misturas, elas consistem em duas ou mais substâncias combinadas. Os componentes dessas substâncias, por mais que eles estejam misturados, eles mantêm as suas propriedades individuais. Nós temos aqui alguns exemplos, como vocês podem visualizar. Nós temos aí a água do mar, o concreto e a salada. Todos são exemplos de misturas, A água do mar, como vocês já sabem, vai ter a água, vai ter o sal, e outros compostos presentes nela. Nós vamos ter aí o concreto, que ele é formado por cimento, por areia, por água, por brita, por seixo, e vários outros compostos aí que tornam o concreto bem rígido. E a salada, dependendo do tipo de salada, vai ter nela vários compostos, várias verduras, legumes, até mesmo frutas. Nessa salada vocês podem observar o alface, manga, cebola, tomate, e entre outros, digamos assim, verduras e vegetais que são saudáveis. Então, todos aí que eu citei são exemplos de misturas. Quanto aos tipos de mistura, as misturas, elas podem ser classificadas em diferentes tipos, mas isso vai depender da forma como esses componentes estão organizados. Entender os tipos de mistura nos ajuda a aplicar métodos corretos de separação, que é um assunto que vai ser para a próxima aula. Então, nesse primeiro momento, vamos entender melhor sobre os tipos de mistura. Bom, as misturas, elas podem ser classificadas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, elas apresentam apenas uma fase visível, ou seja, sua composição, ela é uniforme em toda a amostra.
Nesse tipo de mistura, quando você vai visualizar, né, no caso a amostra em si, você vai ver uma única fase, né? Nós temos aqui, por exemplo, a massa de pizza, né? Você sabe que na massa de pizza tem o trigo, tem o fermento, tem a água, tem ovos, tem o açúcar, né? E outros ingredientes. Mas quando você visualiza a massa de pizza, você só vai ver uma massa. Você não consegue identificar os outros componentes. Então, quando a gente olha para alguma amostra que você não consegue distinguir, que é impossível você distinguir, você visualizar os outros componentes, nós falamos que ela é uma mistura homogênea. E aqui eu coloquei o leite, né? O leite, ele é um exemplo assim um pouquinho complicado, né? A nível escolar, quando você olha para o leite, você classifica ele como uma mistura homogênea, né? Porque você vai ver, você sabe que ele vai ter a água, vai ter o leite em pó, né? E você vai ver aí só esse líquido branco, né? Então, a nível escolar, ele é classificado como uma mistura homogênea, porque você só consegue visualizar uma fase. Mas a nível químico, né, quimicamente falando, quando você visualiza o leite no microscópio, você consegue visualizar que todos os outros componentes que é formado o leite, eles vão estar visíveis. Então, quimicamente falando, o leite, ele é uma mistura homogênea, quando você visualiza ele no microscópio, né? Mas quando você visualiza ele assim a olho nu e falando a nível escolar, né, muitas vezes ele é classificado como mistura homogênea. Você sabe que o leite ele possui várias vitaminas, gordura e todos esses outros componentes que é importante aí para a nutrição da criança. E se você observar detalhadamente, quando você deixa o leite por um tempinho, você vai ver que aquelas gotículas de leite, né, elas até ficam na de leite não, desculpa. Quando você observa, vai ficar aquelas gotículas de gordura, né? Então elas ficam ali na superfície. Isso depois que o leite já está um tempinho ali pronto, né? Então é por causa dessa situação que o leite, né, quimicamente falando, ele é classificado como uma mistura heterogênea, mas a nível escolar como uma mistura homogênea. Tá? Eu coloquei esse exemplo aqui só para esclarecer. E o vinho, né? O vinho, ele vai ser formado por água, por álcool, por açúcares e outros componentes aí que formam o vinho, mas você não consegue visualizar. Então, ele é considerado uma mistura homogênea. Tudo bem, pessoal? Mistura heterogênea, ela vai apresentar duas ou mais fases visíveis, ou seja, sua composição ela não é uniforme, né? Ou seja, os componentes, né, dessa mistura, eles não se misturam completamente. Então, quando você se depara aí com uma amostra de uma mistura heterogênea, a olho nu você consegue identificar os componentes dessa mistura. Nesse primeiro exemplo, nós temos aí um recipiente com areia, com água e óleo. Eles já estão misturados, mas você observa que não estão misturados completamente. Então, você consegue visualizar, nesse exemplo, 3 fases. Né? Então, isso é o que nós chamamos de mistura heterogênea. É quando você consegue visualizar as fases dessa mistura, é quando você consegue observar nela os componentes que a formam. Na outra imagem, nós temos aí uma pizza. Né? Você consegue visualizar na pizza a massa, você consegue visualizar o molho, queijo, a azeitona, o tomate e outros ingredientes aí que recheiam essa pizza. Então, mistura heterogênea. Nessa última imagem, nós temos uma garrafa com água e gasolina. Elas estão misturadas? Elas conseguiram se misturar completamente? Não. Então,
mistura heterogênea, pois ela apresenta aí duas fases visíveis. Tudo bem, pessoal? Nesse quadro, né, é como se fosse um resumo do assunto que foi abordado, substâncias e misturas. Então, nesse ladinho onde está as substâncias, você consegue observar, né, aqui no caso, esse primeiro quadro, com essas bolinhas verdes, né, que simboliza uma substância simples, né, que é formada por um único elemento químico. Esse ao lado é um quadro onde tem bolinhas azuis e amarelas que simbolizam uma substância composta formada por dois elementos químicos. Tudo bem? Nas misturas, né, vocês já sabem que elas são classificadas como misturas heterogêneas, né, como mostra esse quadro aqui, aonde você consegue visualizar as substâncias envolvidas, né, então não se misturam completamente, então mistura heterogênea, que é representado nesse quadro, onde tem bolinhas vermelhas e azuis. E a mistura homogênea, né, quando você consegue visualizar só uma fase, né? Eles conseguem se misturar completamente. E aí você visualiza só uma fase, por isso você observa aqui só bolinhas vermelhas. Nesse slide, né, eu trouxe aqui como se fosse uma atividade que vamos fazer aqui em conjunto. Nesse slide, ele tem aqui 4 exemplos, né? Então, vamos aqui tentar analisar e classificar como se fossem misturas homogêneas e heterogêneas. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui a água e o sal. Né? Você sabe, né, que se você pegar um copo com água e você colocar sal e você mexer, ela vai ficar uniforme, né? Você não vai conseguir identificar o sal, né? Então, ele vai se dissolver totalmente. E aí, você vai olhar para esse exemplo aqui, você vai dizer, é uma mistura homogênea ou heterogênea? O que vocês acham? Bom, para quem respondeu aí mistura homogênea, tá certo, tá? Você vai olhar somente uma fase, então, mistura homogênea. E o café com leite? Né? Quando você mistura, você coloca ali o leite no café, você vai ver que eles vão ali se dissolver, né? E aí ele vai ficar somente com uma cor, uma textura. Então você não vai conseguir ver o café e ver o leite separado, você não vai. Então, mistura homogênea. E nessa terceira imagem, né, nós temos aqui a água e o óleo. E quando eles são misturados, você observa que ele vai ficar dessa forma aqui. Né? Você vai ver que ele tem mais de uma fase. Você vai ver que as misturas, elas não se misturaram completamente. Então, como é que vocês vão classificar? Homogêneo ou heterogêneo? Quem respondeu heterogêneo está correto. Esse aqui é um exemplo de mistura heterogênea, pois ela apresenta aí duas fases visíveis. E o arroz com feijão? Né? Quem aqui gosta aqui de arroz com feijão, que já misturou ali o arroz e o feijão? O que você consegue analisar dessa mistura? É uma mistura homogênea ou heterogênea? Quem respondeu heterogêneo tá correto. Você consegue visualizar o feijão e você consegue visualizar o arroz. Então, mistura heterogênea. Muito bem. E agora, nós temos aqui uma atividade, né, que vai ser para nossa próxima aula. Vocês vão aí trazer de casa, né, ou vocês vão descrever um exemplo de substância pura e um exemplo de mistura. Tá? Você pode aí utilizar os objetos assim do seu dia a dia, de coisas que você conhece. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, tá? Que vocês possam ter compreendido melhor sobre os conceitos, né, de substâncias e mistura. Então, até logo e muito obrigada.